Olá pessoal, hoje em Educação Especial e Inclusão a gente vai falar um pouquinho sobre deficiência mental e deficiência intelectual, ok? O que difere uma coisa da outra? Vamos lá? O que seria uma deficiência mental? Aí a gente pegou uma definição oficial. Segundo a Associação Americana de Deficiência Mental, pode-se definir deficiência mental como estado de redução notável do funcionamento intelectual inferior à média, associado a limitações de pelo menos 2 aspectos no funcionamento adaptativo. Então, deficiente mental, vamos diferenciar um termo do outro. O deficiente mental, além dele ter um comprometimento cognitivo, uma dificuldade cognitiva de aprendizagem, de assimilação, de concentração, de apreensão de aprendizagem, de conhecimento, ele também tem pelo menos 2 comprometimentos na adaptação social. Quais são esses fatores da adaptação social? A comunicação, cuidados pessoais, que é o cuidado com o próprio corpo, competências domésticas, lavar um copo, varrer um chão, guardar um sapato, habilidades sociais, interagir, conversar, puxar assunto numa festa de aniversário, utilização de recursos comunitários como caixa eletrônico, telefone, tá? Autonomia, saber fazer escolhas e conhecer as consequências dessas escolhas, a saúde e sua segurança, saber se alimentar bem, não se colocar em situações de perigo, né? Aptidões escolares, lazer e trabalho, né? Conseguir ter lazer coletivos, conseguir trabalhar. Tem que ter, para ser considerado deficiente mental, além dessa dificuldade cognitiva, ele precisa ter mais 2 aspectos desses todos que eu falei. Ele tem que ter dificuldades ou nem conseguir realizar. Esse é o deficiente mental. O deficiente intelectual, que hoje a gente tem muitos DIs por aí, é aquele que não tem problema com funcionamento adaptativo. Ele só tem problema de cognição, de apreensão de conhecimento, de concentração, de memória. Esse é o DI, tá? Então vamos lá. A deficiência intelectual ou mental é conhecida por problemas com origem no cérebro e causam baixa produção de conhecimento, dificuldade de aprendizagem, baixo nível intelectual. Gente, não é porque a criança tem dificuldade de aprender multiplicação, por exemplo, que ele é DI. Não. Ele pode ter uma pouca inteligência lógico-matemática. E ele ser maravilhoso na língua portuguesa, na geografia, na história. Só no lógico matemática tem dificuldade, não é DI. O deficiente intelectual, ele tem poucas habilidades cognitivas, ele tem dificuldade de ser alfabetizado e também tem dificuldade na matemática. Ele tem dificuldade de lateralidade, então ele tem dificuldade na geografia. Tem que somatizar essas dificuldades. Não é um ponto que eu falo que o menino é deficiente intelectual, tá? Entre as causas mais comuns estão os fatores de ordem genética, tá? Geralmente os deficientes intelectuais ou os mentais, que a gente vai falar dos 2 juntos, porque um só é mais, a complexidade dele é maior em relação à vida social, né? Como a gente viu no slide anterior, então eu vou falar dos 2 próximos, né? Geralmente acontece alguma coisa na gestação, né? No período pré-natal ou no início da vida pós-natal, né? Na criança, nos primeiros meses de vida, ele tem algum probleminha de saúde e tal que pode provocar essas doenças, ok? Então vamos lá. Embora seja possível identificar a maior parte dos casos na infância, na maioria das vezes as pessoas começam a perceber isso no período de alfabetização, tá? Quando a aprendizagem ela é sistematizada de uma forma mais organizacional, né? Existe uma rotina de aprendizagem na alfabetização. Segundo Piaget, é o período das operações concretas, né? Então a criança tem que aprender a ler, escrever e operar. Então ali o portador de deficiência intelectual ou mental leve, que não tem características físicas, ele aparece, né?
E a gente tem vários graus. Os mais leves passam despercebidos até um tempo, né? Alguns mitos em relação à deficiência intelectual. Acreditar que a criança tem uma aparência física diferente, né? E no slide anterior eu ia falar isso, esqueci. Uma criança, por exemplo, que nasce com menos de 7 meses de gestação, de 5, de 6 meses, hoje em dia ela já sobrevive. Mas é um fator determinante para ser um possível candidato à deficiência intelectual ou mental, tá? Essas crianças que são retiradas do útero ou que nascem espontaneamente antes dos 7 meses de gestação completos, eles são fortes candidatos a ter isso. Por quê? Não houve maturação cerebral ainda. A parte de cognição do cérebro, ela não aconteceu de forma madura. Ela nasceu precocemente. E fora do útero isso não vai se desenvolver harmonicamente, tá? Então vamos lá. Mas nem sempre essa criança tem aparência física. Você olha para a criança e sabe que ele é um deficiente intelectual? Não, ele tem a mesma aparência de outras crianças, tá? Fisicamente não é identificável. As crianças de graus mais leves, né, não tem nenhum sintoma, a não ser na interação, na percepção, na avaliação, que nos direcione a isso, né? A gente pode encontrar um deficiente mental dentro da pessoa com síndrome de Down, um deficiente intelectual na pessoa que tem síndrome de Down, tá? Os portadores de síndrome de Down, eles são nítidos, né? A gente olha fisicamente, você sabe que ele é um Down, leve ou não, mas você sabe. O DI não tem como saber, tá? Deficiência mental não é a mesma coisa que transtorno ou doença mental. Vamos entender isso também, né? A deficiência mental está entre as síndromes consideradas anormais. Então, o que é normal, né? Normal para o deficiente mental é aquele que tem um atraso em idade cronológica com idade mental. Isso para deficiência mental é normal. O DI, ele não tem necessariamente um atraso de idade. Ele tem um atraso de cognição. O que é isso? O atraso de idade cronológica com mental, uma criança de 10 anos que é mais amiga das crianças de 3 ou 4, ela fala com a linguagem de 3 ou 4, ela gosta de fazer atividade de escola de 3 ou 4, ela age como 3 ou 4. Esse tem uma idade mental bem defasada em relação à idade cronológica. O deficiente mental ou intelectual, ele não, ele gosta de estar com as crianças da idade dele, ele gosta das atividades da idade dele, ele só não consegue fazer. Ele quer fazer multiplicação, ele até tenta, mas ele não consegue entender aquele raciocínio, é muito para ele. Ele não alcança essa abstração e pode ser que nunca alcance. Ele vai ter sempre que fazer de forma concreta, ele vai depender desse concreto a vida toda. Tá? A gente tem que ter atenção nisso, tá? E não existe, assim como na aula anterior a gente falou do transtorno do espectro autista, não existe, não é uma doença que pega. Eu não vou contrair DM ou DI. Eu andei muito junto com meu irmão que é deficiente intelectual, fiquei também. Não existe isso, né? É um problema de cognição cerebral, não tem como passar do meu cérebro pro seu, nem do seu pro meu, tá certo? É de desenvolvimento. Então, a gente tem que ter algumas atenções, né? O atraso mental não é doença mental. A depressão, por exemplo, é uma doença. Você trata a depressão, fica curado. O atraso mental, você vai estimulando para diminuir esse atraso, né? Quando a família ou a escola encaminha para nós, psicopedagogos, uma criança que tem 5 anos, com uma idade mental de 3, são 2 anos de defasagem, com muita estimulação da família, da escola e nossa, a gente consegue minimizar isso aí e aproximar ao máximo. Agora, quando uma pessoa chega para nós com 15 anos, com a idade mental de 8, aí é muito difícil a gente conseguir minimizar isso aí. A gente consegue diminuir um pouco,
Mas são 7 anos para correr atrás, é muito tempo. A mesma coisa quando o DI acontece, como eu falei anteriormente, por um bebê que nasceu de 5 meses de gestação. Com 7 ele teria, ele poderia nascer. Só que a normalidade não são 9 meses de gestação? Então quantos meses faltaram para ele na barriga da mãe? 4, certo? Quando ele fizer aniversário de 1 ano, na verdade, ele ainda não tem 1 ano. Eu não posso avaliá-lo como uma criança de 1 ano. Porque faltam 4 meses para ele fazer 1 ano. Esses 4 meses são cruciais no desenvolvimento da criança enquanto bebê e nos 5 primeiros anos de vida. Se ele for muito bem estimulado desde o nascimento, essa diferença ela pode ser minimizada até os 4, 5 anos de idade. Mas olha só, 4 meses demoraram 4 anos para minimizar. E ainda não vai ser igual. Tá? Isso também é importante a gente entender. Quanto mais tempo demorar a diagnosticar, mais tempo vai demorar para minimizar isso aí. E eu não posso cobrar dessa criança o mesmo que eu cobro de uma criança que não tem isso. Tá? Vamos lá. A criança com deficiência mental, ela tem as funções intelectuais comprometidas, pode ter dificuldade de desenvolvimento, de comportamento, né? Principalmente em adequações, tá? Adaptação na escola, tudo para ela é mais difícil, né? Ela pode ter problemas com ela mesma, a gente falou lá no primeiro slide, né? Com as comunicações, com o que está em volta dela, né? Tudo que a gente puder fazer para melhorar a qualidade de vida dela, aumenta a chance de estimulação para ela diminuir essa deficiência aí, tá? E essa criança precisa de fisioterapeuta, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, dependendo da distância, da normalidade para onde ela está, ela precisa de mais profissionais nessa equipe multidisciplinar dela, ok? Então vamos lá, alguns pontos importantes. As limitações provocadas fazem com que ela seja mais lenta. Então, ela é lenta para falar, ela é lenta para andar, ela é lenta para escrever e a gente tem que ter paciência. Não adianta acelerar a criança porque não vai funcionar. Tem que ser passo a passo, ok? Elas precisam de mais tempo para falar, para caminhar, né, para cuidar dela, como tomar banho sozinha, trocar roupa sozinha, isso tudo vai demorar, né? E é natural que tenha dificuldade na escola, com certeza, vai demorar mais tempo para aprender, né? Pode ser que tenha algumas coisas que elas nem consigam aprender. Aqueles conteúdos mais subjetivos, mais abstratos, alguns vão demorar muito ou nem vão conseguir atingir, dependendo do grau de deficiência intelectual que eles têm, né? Geralmente, a gente precisa de uma avaliação de especialistas, neurologista, psicopedagogo, fono, para identificar e fechar esse diagnóstico, né? A gente tem que fazer uma adaptação ao currículo dela em relação à série que ela está, em relação a tempo, em relação à essencialização curricular, em relação a conteúdo e principalmente em relação à metodologia de aprendizagem, né? E essas adaptações são importantes a gente não pensar nessa pessoa como muito infantilizado. Ah, ele tem 9 anos, eu trato ele como 5. Não, eu vou tratá-lo como 9. Com mais tempo, com mais estímulo, com recursos diferentes, mas ele tem 9. Senão ele nunca vai ter 9. Tá? Eu tenho que ter esse cuidado. Algumas famílias erram muito nisso e acabam atrasando o desenvolvimento. Algumas competências que têm que ser trabalhadas com essas crianças. Competência da vida diária, a gente tem que ensinar isso para a família. Ele tem que aprender a se vestir, ele tem que aprender a amarrar o cadarço, ele tem que aprender a tomar banho sozinho, né? Comunicação, ele tem que aprender a chegar aqui e pedir alguma coisa. Às vezes a família erra, porque a família fala assim, ele fala em casa assim, hoje eu não quero fazer educação física. Aí a família leva ele na escola, chega lá, a mãe fala, ô tia, ele falou lá em casa que hoje ele não quer fazer educação física. A escola tem que ensinar para a família que ele tem que chegar na escola e falar assim, tia, hoje eu não quero fazer educação física.
pode ser, se eu deixar para ele, ele não vai falar. Então ele vai fazer educação física até ele aprender a falar. É assim que a gente vai ajudá-lo a se desenvolver. As competências sociais. Ele chega perto da professora e fala assim: tia, o fulano pegou meu apontador. A professora vai lá e fala: fulano, devolve. Não, a professora tem que ensiná-lo a resolver seus problemas. Vai lá e pede para ele te devolver. Mas tia, fala com ele. Não, você fala. Se ele não atender, eu falo. A gente também precisa estimular essas habilidades de competências sociais, né? Para diagnosticar esses profissionais que eu falei, o neuro, o fono, o psicopedagogo, o pediatra, eles vão avaliar a capacidade mental e a competência adaptativa. Lembra lá do primeiro slide? Tudo é fruto daquela fala. A Organização Mundial de Saúde, ela faz essa classificação, tá? Mas já estão criando estudos novos para mudar isso aqui, porque hoje a gente não avalia mais QI, né, gente? A gente avalia as inteligências múltiplas e emocionais. Então isso aqui está sendo mudado, mas por enquanto ainda funciona. Então, qual o coeficiente intelectual é menor do que 20? Ele é um DI profundo, né? Ele está na idade sensório-motor ou sensório-motriz, que na idade mental é de 0 a 2 anos. O coeficiente dele está entre 20 e 35, ele é agudo grave, está no sensório-motor também de 0 a 2. Entre 36 e 51, ele já é moderado, está no pré-operatório, idade mental de 2 a 7. O coeficiente dele está de 52 a 67, ele é leve nas operações concretas de 7 a 12. O QI dele está acima de 70, então ele já está perto da normalidade. Quando ele está acima de 90, ele já é considerado normal, tá? Isso aqui pode mudar? O coeficiente intelectual dele pode aumentar? Pode, dependendo da estimulação, dessa adaptação curricular, desse trabalho com a família, com toda essa equipe multidisciplinar ao entorno dele, isso aqui pode mudar, porque cérebro é plástico, né? O nosso cérebro é plástico. Ele muda, ele se adapta, ele desenvolve a vida inteira, tá? Não é porque nasceu DI que vai ser DI grave. Se ele for bem estimulado, ele pode mudar essa realidade, tá? A escola, né? O que a escola vai fazer? Após a avaliação inicial, a escola vai estudar as potencialidades e dificuldades que a criança apresenta. Isso aqui, gente, eu tenho falado com vocês toda a aula, não é só para o DI, é para todo mundo, né? Também vai estudar quantidade e a natureza de apoio, né? O que a escola vai fazer, o que a família vai fazer, o que outras pessoas que trabalham com ele vai fazer. Essa visão total, a gente consegue interferir local. Se eu conheço essa criança como um todo, com todas as potencialidades, com todas as fragilidades, eu vou atuar pontualmente nela para o desenvolvimento dela. E à medida que ela vai crescendo a sua capacidade de se encontrar e vai aumentando as suas potencialidades, ok? Por hoje é só, qualquer dúvida a gente tira durante a aula. Obrigada!